Olá, paz do Senhor. E como prometido, nós estamos aqui para a parte 2 do testemunho. Eu tinha parado na parte das ocupações da universidade, lá em final de 2016, início de 2017, onde eu tive uma segunda grande crise e eu disse que vivenciei muitos milagres nesse período. Eu lembro que à época eu estava fazendo fisioterapia ainda e um determinado dia eu tinha ido no fisioterapeuta até mesmo trocar minha medicação, ser avaliada, porque eu estava em crise e não estava melhorando. O remédio não estava me ajudando, então eu tive que trocar a medicação. O fisioterapeuta também, na época, teve uma conversa muito séria comigo, com a minha mãe, sobre a possibilidade de eu ter que fazer uma cirurgia, porque tudo indicava que o meu fêmur estava pressionando o nervo na minha perna e por isso que eu estava sentindo tanto choque e tantas dores. Então era muito provável que eu tivesse que fazer algum procedimento cirúrgico. Isso me assustava um pouco, eu confesso, né? E o fisioterapeuta também nos aconselhou na época a trancar a faculdade. Tava na época das ocupações, a gente não estava tendo aula, mas estava prestes a voltar às aulas e a gente tinha parado o trimestre, eu lembro bem no finalzinho. Faltavam algumas aulas e as provas para terminar o segundo semestre da faculdade. E a gente voltou para casa naquele dia e a orientação do fisioterapeuta, como minha casa é de primeiro andar e todos os quartos são em cima, o meu também, mas que como eu estava em crise não era aconselhável eu ficar subindo e descendo escada o tempo inteiro. Então ele nos aconselhou a descer minha cama, deixar minha cama na parte de baixo para que eu não ficasse subindo e descendo escada. E foi isso que minha mãe fez nesse dia. Ela chamou meu tio e meu tio junto com meu pai desceram a minha cama. E eu fiquei dormindo na sala. E nesse mesmo dia que desceram minha cama, eu desmaiei. E eu sou um pouquinho teimosa, às vezes eu não chamo quando eu tô precisando de ajuda. E eu me levantei no meio da madrugada, eu lembro, ainda estava com bastante dor, muita dor mesmo. E eu fui na cozinha beber água. E o planejado era eu ir na cozinha beber água e voltar para minha cama, mas eu lembro que quando eu peguei aquele copo de água, a minha única lembrança em seguida era alguém chamando o meu nome, e aí quando eu abri os olhos já tava aquela confusão toda, as pessoas me socorrendo ali porque eu entendi que eu tinha desmaiado. Mas eu vivenciei muitos milagres, como eu falei, nessa mesma noite, porque se não tivessem descido minha cama, eu poderia ter desmaiado na escada, porque, como eu falei, eu sou um pouquinho teimosa. Provavelmente eu não teria chamado minha mãe para não dar trabalho e teria tentado descer sozinha. Então, o Senhor me livrou disso. Um outro milagre que eu também percebi nessa noite é que o copo de água que eu estava bebendo era de vidro e ele quebrou inteiro no chão, mas eu não tive nenhum corte. Eu só arranhei mesmo a pontinha do dedo, assim. Sangrou um pouco, mas foi só um arranhão. Não tive nenhum corte profundo, porque eu fiquei convulsionando ali no chão da cozinha. Outro milagre que eu percebo. Os meus pais, a minha irmã estavam todos dormindo aqui em cima. E minha mãe acordou, não foi nem com o barulho do copo quebrando. Um prato que estava na pia caiu, eu não sei como. E ele ficou tremendo assim no chão. Foi com o barulho desse prato tremendo no chão que a minha mãe acabou acordando e foi ver o que estava acontecendo e me encontrou desmaiada na cozinha. Outro milagre que eu também percebo é que quando eu desmaiei de costas, porque eu bati a cabeça, tinha um galo enorme aqui e eu bati o meio das costas em uma cadeira que tinha na cozinha. E ficou um galo no meio das minhas costas também. Mas eu fui encontrada de bruços e não no lugar onde eu caí, porque no lugar onde eu desmaiei, os cacos de vidro do copo ficaram todos espalhados no chão, mas eu fui encontrada de bruços, de barriga para baixo, do lado, não onde eu caí, mas do outro lado. Eu não sei como eu fui parar ali, porque o mais provável é que eu tivesse ficado convulsionando em cima dos cacos de vidro do copo quebrado. Mas não, eu fui encontrada do lado de bruços. E aí quando minha mãe chegou, eu ouvi uma voz bem de longe chamando meu nome. Quando abri os olhos eu vi aquela cena, um monte de caco de vidro quebrado do meu lado, um pouco de sangue espalhado do arranhão do meu dedo, né? Mas não sabiam se tinha me cortado ou me machucado
em algum outro lugar, no momento não perceberam que era só um arranhão no dedo, então ficaram bastante preocupados. Tentaram me levantar, mas eu comecei a dizer ai minha cabeça, ai minhas costas, e desmaiei mais uma vez. E depois eu abri os olhos de novo, meu pai já estava no lugar e ele me pegou nos braços e me levou para a cama para conseguirem me levar para o hospital nesse dia e me socorrerem. Eu lembro de muitas coisas assim nesse dia. Minha irmã também, como eu já tinha falado no outro vídeo, ela tem epilepsia e ela ficou bastante nervosa, né? Quando ela me viu. Ela tá aqui atrás, olha. Ela ficou bastante nervosa com aquela situação, né? Quando ela viu que eu tava bem, que já tinham me socorrido, aí ela desmaiou, né? Tá tudo certo, desmaiou. Foi preciso a minha mãe vir e falar pra ela que tava tudo bem. Natália tá bem. Aí ela voltou, que ela disse que se eu não tivesse bem, ela ia ficar lá pro lado dos desmaiados mesmo, mas como eu tava bem, ela voltou. Então, de vez de ir só eu pro hospital, tiveram que ser levadas as duas, porque ela desmaiou também. E eu lembro de algo que aconteceu também na chegada do hospital, né? Eu agradeço muito a Deus pela família que eu tenho, porque isso era de madrugada, uns 3, 4 horas da madrugada. Minha mãe ligou e em minutos todos os irmãos dela já estavam aqui para ajudar, para socorrer a gente. E os meus tios, que para mim são como pais e mães, né? Meus tios por parte de mãe, eles são para mim como segundos pais e segundas mães mesmo. São uma família com quem realmente eu posso contar. Eu agradeço a Deus pela família que eu tenho. E eles foram com a gente lá para o hospital, prestaram todos os socorros e com tudo isso Deus também estava trabalhando algo em mim que ninguém sabia e talvez ninguém saiba até hoje, que é o meu orgulho. Eu sempre fui muito orgulhosa. Talvez também por conta da questão de ter essa condição, de ser uma pessoa com deficiência física, a gente tem um pouquinho desse orgulho de ter que querer ser independente, sempre fazer as coisas sozinhos. Mas algo que eu tinha prometido pra mim, internamente, ninguém sabia, é que eu nunca me permitiria subir numa cadeira de rodas ou usar muletas. E isso era puro orgulho do meu coração. Eu falava isso com muito orgulho dentro de mim. E quando eu cheguei naquele hospital, a primeira coisa que a minha tia fez quando ela desceu do carro foi pegar uma cadeira de rodas para que eu me sentasse e ela me levasse para me socorrer, porque eu tava com muita dor, andando com muita dificuldade, eu quase não tava conseguindo andar direito por conta da dor, eu tinha desmaiado de dor. E quando eu vi aquela cadeira de rodas quando abriram a porta do carro, eu vi aquela cadeira de rodas do meu lado, eu disse, não, eu consigo andar sozinha. E minha tia disse, não, venha, sente logo. E eu vi, quando eu olhei pra minha tia e pra minha mãe, eu vi o desespero delas com toda aquela situação, preocupadas comigo, pra me socorrer minha irmã, que tava com inveja de irmã, eu junto também. Não, a bichinha ficou nervosa. Mas pra socorrer nós duas, eu traguei aquele orgulho dentro de mim. E eu me sentei naquela cadeira. E ali Deus estava tratando algo internamente em mim, que ninguém sabia. E eu me sentei ali. E fui socorrida. Passei a noite ali no hospital, depois eu voltei para casa. Ainda foram alguns meses com dor, me recuperando. Levei um tempo. Mas algo que Deus estava tratando comigo também é a minha fé. Porque às vezes a gente espera, e a maioria das pessoas espera isso, um milagre visível. Um sinal visível de que algo sobrenatural aconteceu. Mas o milagre que acontece dentro da gente é muito maior do que aquele que se externaliza. Quantos de nós não vivemos milagres diários? Mas por não ter algo visível aos olhos das pessoas, elas não se dão conta e não ligam para isso. Mas Deus está fazendo grandes coisas dentro de nós mesmos. E eu lembro que naquele período eu também fui visitada pelo Ministério de Dança, que eu fazia parte, junto com a minha líder. E enquanto eles vieram aqui para me trazer uma palavra de força, eles acabaram saindo com uma palavra de força. Porque eu falei para eles, eu guardo essa frase comigo até hoje, eu sei que ela não veio de mim mesma. Eu disse, eu vou passar pelo que eu tiver de passar, para chegar onde eu tenho que chegar, para ser quem eu tenho que ser. Vou passar pelo que eu tiver de passar, para chegar onde Deus quer que eu chegue e para ser quem Deus quer que eu seja. E eu sei que são processos, que alguns desses processos eu preciso vivenciar. Às vezes a gente não entende os propósitos
e a forma de Deus trabalhar, mas Deus é soberano e Ele sabe de tudo e de todas as coisas. E a força que Deus me deu e tem me dado para passar por todas essas adversidades é surreal e é sobrenatural o que eu tenho vivenciado dentro de mim, em todos esses momentos de dificuldade na minha vida. Mas a partir dali também, e foi importante para mim passar por essas duas grandes crises, tanto em 2015, que eu falei que passei um mês, quanto em início de 2017, que eu passei 3 meses, porque eu precisava também desse choque, né, de realidade, eu, minha família. Como eu falei, a gente tinha muito ideia de que minha vida ia ser como a de todo mundo, ia ser normal, que eu não ia ter grandes problemas, grandes dificuldades, mas eu tinha muito isso, e as pessoas com deficiência acabam passando por esse período, esse processo de negação da deficiência. Então, por mais que a minha mãe sempre falasse, desde quando eu era criança, que eu era deficiente, mas sempre que eu dizia, mas eu sou deficiente e não consigo, ela dizia, não diga que você é deficiente. Eu tinha convicção da minha deficiência, mas de certa forma eu não a aceitava, nem minha família aceitava. Era um problema, sabe? E nenhum pai, nenhuma mãe sonha quando está ali gerando uma criança, que a criança nasce com deficiência, sonha com uma criança saudável. Isso é um impacto muito grande dentro da família, a preocupação do que vai ser o futuro dessa criança. A gente entende todos esses processos, né? E existia isso dentro da minha família, só que a gente não percebia isso. E com essas crises, teve esse choque de a gente perceber, não, eu tenho uma deficiência, eu tenho uma condição e eu tenho que conviver com ela e eu tenho que saber lidar com isso. Então, a partir desse momento, até eu comecei a ter uma melhor compreensão sobre mim mesma, porque às vezes eu me forçava a superar coisas que na verdade eu estava acabando me machucando de alguma forma, né? E nesse período também eu acabei deixando o Ministério de Dança, eu já fazia parte há mais ou menos uns 10 anos, era o que eu amava dançar para Deus. Tem um vídeo aqui no YouTube, eu vou tentar deixar na descrição um link, se alguém tiver curiosidade de me ver dançando, um vídeo um pouquinho antigo. E eu amava dançar para Deus, e eu dançava todas as vezes como se fosse a última vez, porque eu nunca sabia quando seria a última vez, e eu realmente não soube. Hoje eu sei quando foi a última vez, mas eu não soube no momento que aquela seria a minha última apresentação de dança, minha última ministração de dança. E para mim dançar era como agradecer a Deus por me sustentar de pé literalmente, porque, como vocês sabem, os médicos me desenganaram. Disseram que se eu não me submetesse à cirurgia, eu não chegaria aos 15 anos, né? E se chegasse, era em cadeira de rodas. Então, vivenciar isso, tá aqui com 25 anos de idade, não estou em cadeira de rodas e consigo andar, eu dançava, né? Então isso pra mim era como agradecer a Deus por tudo que Ele estava fazendo pra mim. Eu amava realmente dançar. Até hoje eu amo dançar, não consigo mais dançar, mas eu amo realmente dançar. E eu vivi muitos processos, como eu falei, de quebrar o meu orgulho, de entender quais eram os meus propósitos, o que é que Deus tinha com a minha vida. Eu precisei usar a bengala, eu tenho uma bengala aqui. Então, quando eu tô em crise, quando eu tô com choque, às vezes eu tenho que usar colete. E eu convivo com isso, mas hoje eu convivo com isso de uma outra forma. Eu entendo os processos, o propósito, e também tem a questão de questionarem muito a minha fé. Eu fui questionada muitas vezes, né? E a promessa, e Deus não prometeu que Ele curaria. Sim, e eu acredito nessa promessa, porque a palavra de Deus me diz que Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Mas o tempo é de Deus, e a forma é a forma de Deus. E uma coisa também que eu tenho para dizer, para que as pessoas elas entendam melhor as pessoas com deficiência. A ausência da cura não quer dizer falta de fé. Eu tenho fé que Deus possa me curar. Eu tenho fé no poder de Deus, no que Ele possa fazer. E mesmo que Ele não me cure, aqui na terra eu continuo tendo fé. Porque é como eu já falei para algumas pessoas, se eu morresse hoje, Deus teria cumprido a promessa dEle. Porque a Bíblia me diz que no céu não há choro, não há dor, não há sofrimento e não há doença. Então eu teria sido curada. Então não me importa se eu não vivenciar isso aqui na terra, porque a gente está aqui de passagem.
Existe uma eternidade à minha espera. E eu estou vivendo com essa perspectiva de eternidade. A gente não pode viver como se a vida fosse só isso aqui. Existe uma eternidade à nossa espera. E o que a gente faz aqui, a gente está plantando para a eternidade. Então a gente tem que viver com esse propósito de eternidade. E também eu sei que eu carrego comigo uma mensagem, o peso de uma mensagem. E é por isso que eu tenho que passar por processos que muitas vezes as pessoas que estão olhando de fora, externamente, não entendem. Como não entendi o processo de José. José teve que ser vendido como escravo, teve que ser caluniado, parar numa prisão, sofrer tudo que ele sofreu para chegar onde Deus queria que ele chegasse e para ser quem Deus queria que ele fosse. E eu ainda tenho muita coisa para viver. Eu só estou com 25 anos de idade. Tem algumas coisas na minha história também que eu acho que não é o momento de chegar aqui para falar, mas eu queria compartilhar esse pouquinho da minha história com vocês. Essa questão da minha condição como pessoa com deficiência física. E uma das questões que eu também sempre vivenciei na minha vida foi da minha deficiência ela não ser aparente. Como uma pessoa usuária de cadeira de rodas, que você olha e você já vê que a pessoa é deficiente, ou alguém que está usando uma bengala. Hoje em dia, quando eu estou usando uma bengala, as pessoas notam mais. Mas a minha deficiência ela não é tão aparente à vista. Então, as pessoas às vezes, vamos dizer, não compreendem bem. Ou às vezes acham que eu estou exagerando, acham que minha deficiência é algo menor, não entendem a gravidade do que realmente é, por não ser aparente, né? Já sofri preconceito e ainda sofro algumas situações em lojas, em lotéricas, de eu estar numa fila preferencial e perguntarem por que eu tô ali, ou perguntarem se eu tô grávida, e nós, pessoas com deficiência, acabamos vivenciando esse tipo de situações, que não é confortável e não deveria ser algo comum, né? Mas eu sei, como eu falei, o peso da mensagem que eu carrego e eu sei que eu estou iniciando algo no reino, para o reino de Deus, algo no mundo espiritual que está sobre a minha vida, né? E que vai abençoar e alcançar outras pessoas. E eu queria deixar aqui uma passagem bíblica, que é algo que eu carrego comigo, é algo que fala muito comigo, que é lá em 1 Coríntios, capítulo 1, o versículo 27 ao 29, que diz assim: Deus, porém, escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis, e as que nada são, para aniquilar as que são, para que ninguém se glorie perante ele. Então Deus escolheu a mim, Deus escolheu a você, mesmo que ninguém queira nos escolher. Mesmo que as pessoas olhem para nós e digam: esse não é capaz, esse não vale nada, esse é o desprezível, esse é aquele louco, é o que ninguém escolheria. Mas Deus viu algo em mim e vê algo em você que só Ele sabe. E é por isso que Ele escolheu a nós. E também para que a glória dele se revele através das nossas vidas. E eu não sirvo a Deus pelo que Ele possa fazer por mim ou pelo que Ele possa me dar, mas porque eu sei quem Ele é. Eu não conheço um Deus de ouvir falar, mas eu tenho experiências profundas com Ele. Então eu sei quem Deus é. E eu o amo, e é por isso que eu o sirvo, e é por isso que eu o chamo de Pai. É por isso que eu tenho Ele na minha vida, é por isso que eu guardo comigo a minha fé. E nada do que eu viva ou venha passar vai abalar isso. Porque eu sei quem Deus é. E eu sei a força que Ele tem gerado dentro de mim. Então os milagres que acontecem por dentro são muito maiores do que aqueles que se externalizam. Só você sabe o que Deus tem feito na sua vida. Só você sabe os milagres que você tem vivenciado aí dentro. As transformações diárias que Deus tem feito em você. Então Deus é aquele que nos sustenta todos os dias da nossa vida. Eu ainda tenho muito para viver e já vivi muita coisa que eu acho que ainda não é o momento de trazer aqui, mas com esse pouquinho que eu compartilho aqui com vocês, eu espero que eu tenha trazido um pouco de avivamento para a sua fé, que eu tenha gerado edificação na tua vida. Que o Senhor te abençoe, te guarde e faça resplandecer sobre você a luz dele. Em nome de Jesus.